palavras. Vou passar ao autor Xavier Figueiredo. Eu vou-me apoiar num papel. Confesso a minha relativa dificuldade em enfrentar audiências completas e, portanto, sinto-me melhor assim. Antes de mais, agradeço a presença de quantos aqui se encontram. Sinto-me muito honrado por terem correspondido ao convite para se juntarem a mim neste singelo ato. Seja-me permitido dirigir uma saudação especial a 3 pessoas que, de certo modo, ficaram vinculadas à obra, que é o livro, e a cujo lançamento procedemos agora. O almirante Nuno Vieira Matias, a quem um dia apareci, quase anónimo, no seu gabinete da Academia de Marinha, pedindo-lhe para prefaciar o livro. Levei-lhe cópia de um original ainda incompleto. Faltava o último capítulo em que ainda andava a trabalhar. Foi com júbilo que dali a uns dias recebi o texto que faz parte deste livro como prefácio. Por que razão fui bater à porta do almirante Vieira Matias, ainda por cima não o conhecendo pessoalmente? Tinha-me inclinado definitivamente por um militar da Marinha como prefaciador mais calhado para uma obra dedicada a um feito histórico que, em fases decisivas do seu longo roteiro, tem presente um grande esforço guerreiro. Foi de caráter naval parte importante desse esforço. À cabeça, a tomada de Ceuta, propriamente dita, apoiada numa expedição marítima, a primeira grande expedição marítima do Reino, que juntou mais de 200 navios. Entre eles, as temíveis galés de guerra, dispostas na primeira linha da operação de assalto a Ceuta. Ainda tinha presente a forte impressão com que há uns anos ouvira o almirante Vieira Matias dissertar sobre o tema da estreitíssima relação de Portugal com o mar, tanto no presente como no passado. A vasta e rara sabedoria sobre as coisas do mar que passei a associar ao almirante Vieira Matias foi, no fundo, o elemento que mais me impeliu a bater-lhe à porta. Muito obrigado pela sua anuência, Sr. Almirante. José Ribeiro Castro é o destinatário do meu segundo cumprimento especial. Disse-me que se sentia honrado quando o convidei para apresentar o livro. Agradeci-lhe a generosidade, mas preferi deixar para este momento algo que também poderia ter dito então, muitíssimo honrado, agora no superlativo, de modo a realçar o mesmo sentimento meu, em comparação com o dele, muito honrado, dizia, fiquei eu ante a sua pronta aceitação. Admiro muito a sua entrega à causa da preservação e do culto da história de Portugal, em especial a pertinácia com que o faz. Imagino as atitudes de indiferença ou incompreensão com que deve ter de lidar no seu esforço para que a história de Portugal, na sua memória, nos seus símbolos, no seu legado em geral, não se esfume como traço forte, mais forte da identidade nacional. Não podia ter sido mais certeiro na escolha do apresentador de uma obra consagrada a um feito que, pelo seu profundo significado, merecia ter sido condignamente assinalado na passagem do seu 6º centenário em abril deste ano, e não foi. A minha terceira saudação é para o Ricardo Rodrigues. Foi mais uma vez nele, na sua dedicação, no seu esmerado trabalho, que me apoiei para levar por diante esta obra, com o primor técnico e artístico que deste transparecer. Não tinha ainda esquecido as suas aptidões, postas à prova na produção do meu livro anterior, dedicado à história da fundação de Nova Lisboa. Um livro, como obra literária, também pode ser motivado por sentimentos de inconformação,
do autor radicados na matéria que trata. Não é propriamente o caso deste livro, mas tenho de confessar que não são estranhos à ideia de escrever sentimentos de decepção e tristeza provocados pela constatação de algo que cedo se foi adivinhando. A indiferença que ao Estado português, na pessoa das suas instituições políticas, mereceu a passagem da efeméride dos 600 anos da tomada de Ceuta. Um livro alusivo a esse feito seria, pensei, uma forma de contribuir, modestamente embora, para que a data não passasse em branco. Avancei-me a ele em fins de 2014. Já não tinha dúvidas da nulidade dos resultados de umas lembranças que fazia tempo andava a deixar cair, a ver se despertava consciências para a importância da data que se avizinhava, não despertava de todo. Nenhuma razão de estar ou outra, a ter havido alguma, não sei se houve, seria suficientemente forte para que a data não merecesse, como não mereceu, nenhuma atenção da parte dos poderes do Estado, sejam eles qual forem. Alguns deles, esses poderes, incluindo a legislação cultural, tão diligentes na comemoração oficial de datas da modernidade. A tomada de Ceuta representou muitas coisas, entre elas, acima delas, o início da expansão marítima, logo de uma realidade que esteve presente em mais de metade da quase milenar história de Portugal. A pergunta parece pertinente. O pequeno reino de Portugal, 1/5 da superfície da península, teria sobrevivido como nação, não fora a expansão marítima, que lhe acrescentou força e prestígio, condições sem as quais, porventura, não teria conseguido resistir a tantas tentativas de anexação? Pode conjecturar-se que a nação e o reino acabariam sempre por sobreviver, como, aliás, tinham sobrevivido a tantas vicissitudes ameaçadoras da sua sobrevivência nos 3 primeiros séculos em que permaneceu territorialmente confinado à península. Em bravura e engenho, os portugueses superaram sempre outros povos peninsulares, de reinos talvez por isso desaparecidos. Mas há só uma resposta para outra pergunta. E a língua portuguesa teria alcançado a projeção que é sua hoje sem expansão? Não. Valeria o mesmo que o catalão vale ou o basco. Está neste singelo desabafo, com que também pretendi vincar a minha identificação com o espírito das palavras que José Ribeiro Castro empregou para se referir a esta mácula da omissão, que oficialmente foi votada em Portugal a passagem do sexto centenário da tomada de Ceuta. Passo agora à obra que o livro consubstancia. Do que, em termos de conhecimento, me ficou da aprendizagem da história e da minha antiga e ávida curiosidade pela história, sabia o suficiente sobre a rica história do processo da tomada de Ceuta para prestar atenção particular ao tema e, por via disso, conseguir olhar para ele com sensibilidade mais acurada. Uma coisa é, porém, o conhecimento elementar do tema, outra coisa é quando, através da pesquisa e da consulta, se alarga e aprofunda esse conhecimento. No fundo, se entra no âmbito de coisas que tornam possível a análise e a reflexão. A passagem de um estado ao outro do meu conhecimento sobre o processo histórico de Ceuta me levou a atenção que dedicava à história de Ceuta para um outro nível, o de admirador do feito. Devidamente ressalvada aqui a distância que deve guardar quem, numa perspectiva puramente histórica, se propõe cronicar sobre esse mesmo feito. Essa distância foi guardada. A história da tomada de Ceuta, originalmente baseada nessa fonte primária e praticamente única que é a obra de Zurara, inspiradora de quase todos os que a seguir sobre o tema se debruçaram, passou a valer para mim como demonstração cabal de uma nação, já era uma nação feita, que se guiava por grandes causas, ao serviço das quais
punha predicados que contribuíam para a sua prospeção e sucesso final. Vontade, determinação e capacidade de iniciativa e de imaginação para reunir os meios. Era nítida outra particularidade. Sabia-se quem mandava. E quem mandava, o rei, mandava mesmo. Escutava quem tinha o encargo de o aconselhar, mas decidia escolher entre duas coisas, ou mais. Na sublime história de Portugal, tão enaltecida por autores estrangeiros, mas tão esquecida ou denegrida cá dentro, a expansão marítima, absolutamente iniciada em Ceuta, suplanta tudo que dessa história também faz parte em termos epopeicos. Foi a expansão marítima e os seus resultados práticos que menos de um século depois de Ceuta converteram Portugal na grande potência marítima. Não é num, é na potência marítima. Dominava a navegação no Atlântico Sul, conhecedor exclusivo que tinha passado a ser dos segredos dos ventos, das correntes e das marés. E era senhor do Índico, o que em parte era devido à maior agilidade dos seus navios, às caravelas e à superioridade das suas artilharias, fator-chave na guerra naval travada pelos otomanos. A pequenez territorial do reino peninsular primitivo e a sua escassa população, 1.500.000 apenas, provavelmente não lhe teriam aberto as portas dessa história grandiosa se às qualidades inatas da sua gente não se tivessem acrescentado outras e mais outras à medida que a grande aventura se foi desenvolvendo. Foi com os experimentados e rudes soldados de África, como eram conhecidos os guerreiros forjados na dura escola das praças do Algarve de Alemar, como o Marrocos era conhecido, que o Conde da Torre se lançou o Atlântico adentro à frente de uma grossa armada que tinha a missão de ajudar a retirar Pernambuco do domínio holandês. Mas a verdade é que ali, em Pernambuco, deparou com guerreiros locais tão mais valorosos que os pardos e os caboclos brasileiros, já fruto da miscigenação do português com o índio e o africano. Os 20.000 homens, a gente de armas, embarcada naquela armada, em 25 de julho de 1415, se lançou no mar, deixando para trás a boca do Tejo, haveriam sempre de tomar Ceuta, por mais favoráveis que tivessem sido as condições dos seus defensores para o evitar. O seu poderio era superior. Gente muito experimentada nas pelejas com Castelo, só há pouco chegadas ao fim. Artilharias mais potentes e certeiras, as armaduras. Mas haverá de concluir-se que teria sido absolutamente impossível manter Ceuta. Difícil seria sempre, sem o esforço, a bravura e a audácia daqueles que, em 21 de agosto de 1415, se converteram em seus novos defensores. E a uns defensores foram, com o correr dos tempos, sucedendo outros defensores, todos denotando sempre a mesma tese. A outra conclusão que as minhas pesquisas me permitiram chegar, e a que quero fazer aqui referência. A política desenvolvida ao longo de todo o processo de Ceuta, iniciado em 1411, é conduzida-se de forma sempre muito engenhosa, com o recurso a imaginosos artifícios. Explora-se o que era para explorar, ou escondia-se o que era para esconder. É a prova concludente disso, o segredo guardado até ao fim quanto ao destino daquela armada, em dado momento agrupada junto à praia do Restelo, mas muito antes disso a ser reconstruída ou reparada nas taracenas de todo o reino. Aos autores pede-se que falem um pouco sobre as suas obras. Melhor é deixar que sejam as suas obras a falar por si. Sigo o princípio, mas não creio que o violo se disser uma ou duas coisas sobre o livro e a minha condição de seu autor. E este é o momento para dirigir uma quarta e última saudação
para pessoas que estão aqui, os jornalistas, em especial os mais velhos da minha geração. Eu sou um deles. E foi a minha profissão de jornalista que fiz sobressair na breve nota biográfica que faz parte do livro. O fascinante tema da tomada e conservação de Ceuta. É sempre justo nunca esquecer que a conservação foi exaustivamente tratada ao longo dos séculos, até por reflexo do culto pelos tempos afora lhe foi dedicado. Como fez a recém-implantada República em 1915, no 5º centenário. O que me propus fazer neste livro foi uma reconstituição histórica do feito, baseada num enquadramento que teria sempre de ser novo, mas sobretudo numa narração que haveria de combinar simplicidade com densidade. Simplicidade no estímulo, de modo a melhorar a compreensão da história do feito, substância ou densidade, como hoje se diz, na apresentação de factos e dados sobre aspectos-chave, de modo a torná-lo convincente. Fiz também um esforço no sentido de entrar no espírito daquele tempo e de me cingir a ele e só a ele, respeitando a mentalidade, os valores, os costumes e até mesmo a linguagem daquele tempo. Se há 600 anos já houvesse jornalistas, como no porvir ainda longínquo passaria a haver, e se me tivesse sido destinado o serviço de acompanhar Ceuta, o que teria escrito, em obediência a técnicas e a regras que sempre observei, o que teria escrito, como disse, é o que está no livro. Estou seguro de que, pelo menos os meus antigos chefes, não destinariam a prosa ao espeto, como então é do uso de fazer-se. Este é um livro de história que pretendi fosse pura, escrita por um jornalista. É factual, os factos foram pesquisados e verificados. A narração procura ser simples e objetiva. Poucos adjetivos, opiniões sobre nada. Desde Oliveira Martins, talvez o mais antigo de todos os jornalistas, com obra no campo da historiografia, e é preciso dizer que também ele abordou o tema da presença de Portugal no Norte da África. Houve sempre jornalistas que se dedicaram à história ou que por ela fizeram constantes incursões. Marela Gonzaga e Isabel Stilwell são exemplos de casos contemporâneos. Espero, com este livro, não os desmerecer. Por último, e agora mesmo por último, que também é uma maneira de enfatizar o que se pretende dizer, quero registar com apreço e agradecer para a confortante comparência de tantos compatriotas angolanos, muitos deles conterrâneos, de nós Lisboa, amo a minha saudosa terra natal, como gosto de dizer. Agora sim, muito obrigado a todos.